para essa nossa aula de atendimento ao cliente, identificação de teses rentáveis. Muita felicidade aí fazendo essa aula aqui com vocês, compartilhar um pouco da nossa rotina, da nossa advocacia. E é uma aula que com certeza vocês vão perceber que estamos de fato compartilhando aquilo que vivenciamos na advocacia. E até mesmo para saber um pouco mais de vocês também, quem puder colocar aqui no chat a cidade que vocês estão, até mesmo para a gente iniciar esse bate-papo. Enquanto isso, já vou fazendo uma apresentação para quem também não me conhece, uma apresentação bem rápida, até mesmo para vocês me conhecerem também um pouco melhor. Meu nome é Felipe Alciprete, sou advogado desde 2012 e a minha trajetória, ela sempre foi alinhada, uma trajetória buscando conhecimento, também como gestão de UAB. Desde 2012, eu trabalho efetivamente em cargos na UAB, e esses cargos que eu trabalho na UAB fez eu chegar até a presidência da UAB daqui de São José dos Campos, São Paulo. Ou seja, durante toda essa trajetória, no início de janeiro, eu iniciei essa missão aí de estar como presidente da UAB. E o que eu quero compartilhar com vocês também um pouco do meu currículo, que é algo que eu acho que se eu puder dar um toque no sentido de compartilhar algumas práticas que vivenciamos, pode ser que seja também uma luz para um caminho de eventualmente vocês queiram seguir. Eu dou aula já faz um tempo, desde 2017, eu dei aula em cursos preparatórios para o concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da segunda e 15ª região, ou seja, os tribunais trabalhistas de São Paulo. Fiz parte da criação de cursos de direito em faculdades, foram duas faculdades que eu fiz parte da criação de cursos. Eu dei aula em graduação, coordenei cursos de graduação e pós-graduação e dei aula em pós-graduações em mais de 5 estados. E, paralelo a isso, fui estudando. Tenho duas pós-graduações em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, um mestrado e 2 livros publicados. E na OAB desempenhei diversos cargos, presidente da Comissão da Jovem, coordenador regional da Jovem Advocacia, diretor adjunto, presidente de Cultura e Eventos, até chegar no cargo de hoje de presidente da OAB. E o que eu quero compartilhar aqui, pessoal, é até mesmo de tudo que eu já vivenciei na prática da advocacia e compartilhar um pouco aqui com vocês algumas questões que pode ser que ajudem vocês no dia a dia. Até mesmo quando preparamos essa apresentação, que serão 3 encontros, e se iniciando hoje, confesso para vocês que eu pensei em tudo aquilo que eu já tive de dificuldade na advocacia e durante toda essa trajetória, percorrendo aí esses 13 anos, o que que eu posso compartilhar, até mesmo com o objetivo de agregar também na advocacia de vocês e fazer com que vocês otimizem o tempo, porque o tempo é valioso. Eu acredito que o que a gente mais busca no dia é otimizar o tempo. Então, se eu compartilhar essas ideias com vocês, pode ser que eu ajude vocês a otimizar o tempo e também ter mais segurança na hora de fazer uma audiência de instrução, porque até mesmo quem não passa por uma eventual insegurança, né, para fazer uma audiência, você aí que está assistindo, tem insegurança de atender um cliente, de faltar alguma tese que eu possa identificar, você tem insegurança de distribuir uma reclamação trabalhista, insegurança de protocolar uma defesa, insegurança, às vezes, o que que eu preciso me preparar para uma audiência para não ter aquele sentimento que está faltando alguma coisa. Aquele sentimento que será que eu estou esquecendo algum detalhe, que esse detalhe possa ser extremamente importante na condução da minha audiência. Quem aqui já não teve alguma situação que a gente parecia que estava com aquele caso tudo redondo, tudo certinho, mas chegou na audiência de instrução, teve aquele detalhe que a parte contrária saiu um pouco melhor e saímos com aquele sentimento. Será que eu poderia me doar um pouco mais para esse caso? Será que faltou alguma coisa nessa trajetória até chegar na audiência de instrução? E é nesse sentido que eu quero compartilhar com vocês. É no sentido de compartilhar esses 13 anos que eu vivencio na minha advocacia, para conseguir até mesmo trazer ideias para vocês desempenharem a advocacia de vocês. E o que que eu pensei
desde que criamos, até mesmo temos um curso de audiência trabalhista, meus alunos sabem que eu sempre compartilho isso com eles no seguinte sentido: eu acredito que a audiência de instrução, que ninguém fala isso, não fala em livro, não fala em e-book, não fala em palestra, ninguém fala isso. Quando que começa uma audiência de instrução? No meu ponto de vista, e até um método que desenvolvemos, se inicia no atendimento ao cliente. Porque aquelas perguntas que fazemos no atendimento ao cliente são as perguntas que iremos reproduzir em uma audiência de instrução e julgamento. E eu acredito que o coração do processo é em uma audiência de instrução e julgamento. Mas a gente não pode deixar para se preparar quando chega no coração desse processo. A gente precisa ter, obviamente, uma preparação prévia para desenvolver um raciocínio jurídico e conseguir conduzir aquela audiência com segurança e técnica. Então, é neste sentido que queremos compartilhar o conhecimento aqui com vocês hoje. Deixa eu dar uma lida aqui nas mensagens que eu perguntei das cidades, pessoal de Jacareí, Fernanda, Viviane, bacana, Ricardo São Paulo, Roberta Taubaté, Rita Rio de Janeiro, Adriano São José dos Campos, Ana Ribeirão Preto, Ana Flávia, Nova Odessa, Vera Bauru, Davi Hortolândia, João Paulo Campina Grande, Pernambuco. Já dei aula aí. Já dei aula também em São Paulo. Gabriele em Belém, Érica Jundiaí, José São Paulo, Henrique Manaus, Cláudia São Vicente, Aline Imbé, no Rio Grande do Sul, Cecília Manaus, Antônio São José dos Campos, Edilane Caçapava, Rita eu, Débora João Pessoa, também já dei aula em João Pessoa, Leonara Teixeira de Freitas, Bahia, Simone Piloto, minha amiga, São José dos Campos, o Max Rezende, Renata Lorena. Bacana, pessoal. A gente vê que então tem colegas aí da advocacia do Brasil inteiro para a gente bater um papo aí Pera sobre aí, esse linda, eu tema tava arrumando aqui para tão poder gravar. importante que é a questão da audiência trabalhista que se inicia no atendimento ao cliente. É por isso que a nossa aula de hoje é nesse sentido. Então, sem mais delongas, vamos ao compartilhamento de conteúdo que todos aqui estão esperando isso, e é nesse sentido que eu vou compartilhar com vocês o que de fato eu vivencio na minha advocacia, eu quero transmitir um pouco para vocês. E até mesmo tudo que eu for transmitir para vocês, eu confesso para vocês que são questões que eu estou abrindo mesmo a minha advocacia, abrindo casos até mesmo de escritório, obviamente preservando dados, mas é questões práticas mesmo da minha rotina. Pessoal, vamos lá. Qual que é o tema proposto hoje aqui para vocês, até mesmo para a gente conseguir avançar? E até mesmo deixar um recado para vocês que é extremamente importante. Uma aula, ela faz o link com a outra. Então, por isso que é extremamente importante todos que estão aqui assistindo a aula um assistir também a aula 2 para depois na aula 3 que é a utilização de inteligência artificial para se preparar em audiência e a condução da audiência de instrução com manifestação oral, vocês vão ver que em uma aula segue a lógica da outra. Perfeito? Então vamos lá. O que que temos para conversar hoje aqui? Temos um objetivo, mas para alcançar esse objetivo, obviamente que na advocacia, o que que a gente objetiva? A gente objetiva ter sucesso, ter uma contraprestação, o recebimento de um valor por conta daquele serviço que a gente prestou com excelência. E até mesmo para isso, o que que a gente precisa ter para alcançar esse objetivo? A gente precisa de estratégia. E essa estratégia, pessoal, é isso que eu quero conversar aqui com vocês. Essas estratégias são extremamente necessárias, até mesmo para vocês, ao chegarem em uma audiência de instrução, vocês não terem nada que falte. Então, o que que eu quero conversar com vocês, pessoal? A audiência de vocês se iniciará. Pensem que vocês estão se preparando para uma audiência de instrução. A partir do momento que iniciamos a nossa aula, é nesse sentido que eu quero que vocês já comecem a mentalizar. Eu sempre falo para os meus alunos que o que vocês precisam ter para fins de estudo é projetar imagens na cabeça, porque quando a gente projeta imagens, a compreensão da matéria ela fica mais fácil. Quando a gente pensa só em escrita, a gente pode compreender a matéria, mas se a gente alinhar a escrita
com imagens, a compreensão fica melhor. Então, se vocês têm algum caso no escritório de vocês, comecem a imaginar a aula de hoje reproduzindo a atuação prática de vocês, que a compreensão ficará ainda melhor. Então vamos lá, pessoal. O que que a gente tem que destacar aqui? A área trabalhista é uma área extremamente lucrativa e tem mercado para todo mundo. Mas, Felipe, aonde você vê que tem mercado para todo mundo? Eu apresento dados. Eu apresento dados que esses dados temos aqui, vejam só, processos recebidos, são dados recentes do Tribunal Superior do Trabalho. A atualização desses dados é de maio de 2025. Então, estamos falando de processos recebidos na Justiça do Trabalho de janeiro até maio, 1.740.168 processos. Então, veja, temos mercado para todo mundo. É uma área que há espaço para todos advogarem. E eu sempre destaco que a área trabalhista, ela traz uma vantagem em relação às outras áreas, estou puxando, obviamente, sardinha para o nosso lado aqui, mas é uma área que você consegue, da mesma forma de entrar com um processo, você distribuir uma reclamação trabalhista, conseguir fazer um acordo, por exemplo, que seja parcelado em 12 meses. Ah, consegui lá 12 mil de honorários, só que parcelou em 12 meses. Você está conseguindo um equilíbrio financeiro no seu escritório. É dessa forma que a gente pensa aqui no nosso escritório, aqui na nossa advocacia. Não importa se eventualmente vai ser parcelado aquele recebimento, pois isso irá nos proporcionar um equilíbrio financeiro no escritório que todos buscam na advocacia. Até mesmo você pode até conhecer aquele colega que fala: Nossa, eu pretendo concurso público, eu quero estabilidade. Mas, pessoal, se a gente fizer uma gestão do nosso escritório eficiente, atuar com técnica, com certeza a estabilidade que vocês vão conseguir na advocacia é muito superior do que em concurso público. Basta pensar nessa questão da gestão. Então, isso é extremamente necessário. E isso, obviamente, a gente não vê em livros, não vê na faculdade, não vê em nada disso. Então, o que eu quero compartilhar é o que de fato eu aplico na minha advocacia. Então, há mercado para todo mundo, pessoal. De janeiro a maio, olha a quantidade de processos. E qual outro dado que eu quero trazer para vocês que é muito importante? O que você não pode atrelar é a falta de técnica no processo com a questão da objetividade e informalidade na Justiça do Trabalho. Porque há dois princípios que regem o processo do trabalho, que é a informalidade, que o processo ele é um pouco mais informal, você tem uma discussão menos formal, até mesmo na prática, tem até postulante, ou seja, a própria parte pode ir na Justiça do Trabalho sem advogado, e tem também essa questão de você querer trabalhar de forma mais objetiva ali sua inicial, mas isso não pode ter falta de técnica. O que eu quero compartilhar com vocês a questão de falta de técnica? Você pode fazer uma inicial ou uma defesa objetiva, curta, só que ao mesmo tempo técnica. E o porquê que eu estou falando dessa questão da inicial e defesa? Porque ela faz um link com a aula de amanhã. A aula de amanhã, a gente vai apresentar para vocês como vocês podem montar uma inicial de forma técnica eficiente e uma defesa. E na última aula, que será na aula que teremos de fechamento, a gente vai disponibilizar para vocês dois modelos de peça, de inicial e de defesa. Então, qual o sentido que eu quero trabalhar com vocês? Vejam, olha só o que traz esses dados do tribunal. Olha quantos processos são recebidos no Tribunal Superior do Trabalho: 208 mil. Mas o que significa isso? Obviamente que muitas das discussões elas se encerram em primeira instância, ela pode subir ali para a segunda instância no TRT, mas dificilmente ela chega no TST. Mas o que eu quero trazer de reflexão? Às vezes ela não chega no TST por conta de falta de técnica, porque não pré-questionou a matéria desde o primeiro momento que chegou no processo. É por isso que eu sempre falo que não dá para a gente chegar e falar de uma aula de audiência sem eu preparar meu aluno para atendimento ao cliente, que é ali que começa o coração do processo. Não adianta vocês acessarem aulas de audiência, sendo que faltou o alicerce, que é como você estrutura tudo para chegar em uma audiência.
Eu tenho que demonstrar para vocês essa ordem cronológica de vocês terem técnica desde o primeiro momento que chegam no processo. Que com isso eu vou ensinando para vocês o que eu faço na minha advocacia, que é na audiência eu consigo também pré-questionar alguns pontos para chegar até o TST. Felipe, mas aonde que você chegou e viu essas questões? Eu aprendi na prática. E obviamente que a gente sempre vê nas redes sociais as pessoas apenas falando dos acertos. Mas eu confesso para vocês que muito do que eu estou falando aqui não foi com os acertos, foi tendo que ajustar alguns pontos que eu vi que faltou lá no começo, eu fui ajustando até chegar nesse momento aqui e compartilhar com vocês com muita sinceridade e humildade. Tem alguns pontos que, se eu tivesse observado no começo da minha advocacia, com certeza eu conseguiria prosseguir mais, eu conseguiria outros resultados. E é nesse sentido que eu estou compartilhando com vocês. Então, se vocês pegarem essas ideias no sentido de, desde o primeiro momento, ter uma técnica e objetividade, vocês vão conseguir ter sucesso na área trabalhista. E veja, essa área trabalhista é uma área muito promissora. Mas para avançar, o que eu preciso então? Já sei que uma aula tem um link com a outra e eu tenho essas informações, tem vários processos e eu preciso dessa técnica desde o primeiro momento que eu chego em um processo. E o que eu posso trazer de informações para vocês? Veja, a gente precisa, sempre que conversar da nossa área, estudar um pouco ela e o que está sendo discutido no tribunal. Eu peguei os dados do Tribunal Superior do Trabalho e estou trazendo aqui para vocês os pedidos mais recorrentes. O que mais se discute na Justiça do Trabalho? Por que eu tenho que pensar nisso? Porque no atendimento ao cliente, se a gente está falando que os pedidos mais recorrentes são esses, provavelmente antes daquela pessoa chegar, eu preciso ter pelo menos uma estrutura de conhecimento dos pedidos mais recorrentes. Porque se a pessoa vai chegar no meu escritório, eu preciso saber qual abordagem eu vou fazer a ela. E veja, hoje está em número um o adicional de insalubridade. Número 2, verbas rescisórias. E número 3, indenização por dano moral. Mas vejam só o que eu trago de destaque também. Olha o 4 e o 5. Também decorrem de verbas rescisórias. O FGTS, que é o 7 e o 8, também se trata de uma questão de verbas rescisórias, e o 9 também de verbas rescisórias, porque o 9 são aquelas verbas incontroversas, aquelas verbas que, se forem controversas e não forem pagas em primeira audiência, tem uma multa de 50% sobre o valor dela. Então, o que a gente precisa saber? Estamos estudando uma questão que estamos vendo que, em primeiro lugar, está uma questão condicionado ao que a pessoa vivenciou, que é o adicional de insalubridade, e as verbas rescisórias às vezes decorrem até mesmo da crise que está acontecendo. As empresas às vezes estão sem dinheiro para pagar as verbas rescisórias, consequentemente a pessoa tem que buscar o poder judiciário para isso. E a questão que eu trago também de destaque, que aí eu vou falar com vocês de teses lucrativas, é o número 6, que se trata de horas extras. Os demais pedidos estão todos elencados aí. Então, se vocês estiverem montando um cronograma de estudo, verifiquem os últimos acontecimentos da Justiça do Trabalho para vocês direcionarem os seus estudos de uma forma que vocês consigam atender o cliente de forma eficiente, consequentemente, converter um lucro para o escritório de vocês. Perfeito? Então vamos avançar. Primeiro, o que a gente precisa saber num atendimento ao cliente? A gente precisa ter uma pesquisa prévia. E essa pesquisa é o primeiro contato com o cliente. Eu não estou falando que ele chegou no escritório de vocês. O que se trata desse primeiro contato? Se trata de uma pesquisa que vocês precisam fazer de forma extrajudicial, e essa pesquisa precisa também ser de forma judicial. Aonde que está isso? Quando o cliente liga para vocês e ele pergunta se vocês têm um horário para atender. Então, não estou falando ainda que ele chegou no escritório de vocês. Vocês precisam ter uma pesquisa prévia para ter uma eficiência nesse atendimento. É o primeiro contato que o cliente faz no escritório. Sempre que, quando eu vou conversar com algum cliente, o que eu pergunto para ele? Claro, eu vou dar uma olhada na agenda, mas me explica um pouco o que aconteceu, seja isso por mensagem do WhatsApp,
porque aqui no escritório a gente trabalha bastante também com a questão do tráfego pago, então a gente utiliza bastante do WhatsApp para conversar com o cliente, e eu já vou vendo a agenda e já vou perguntando, mas introduz para mim um pouco, até mesmo para eu conseguir direcionar você. Aí eu começo já a colher informações para preparar o meu atendimento. Essa pesquisa extrajudicial, eu estou falando que eu vou buscar diversas informações, seja questão em redes sociais, seja em jornal, seja em vários locais que eu possa buscar alguma informação da empresa. E a judicial é aquela que eu vou buscar nos tribunais algumas informações para preparar para o atendimento. Mas, Felipe, qual que é a importância disso? Quando a pessoa chega no escritório de vocês, vocês têm mais informações, vocês não deixam passar teses. Vocês não deixam passar teses que eventualmente já estão sendo discutidas em diversos processos. Vocês não deixam passar, por exemplo, se a empresa está sendo executada em alguns casos. E vocês têm que colocar na petição inicial a desconsideração da personalidade jurídica para citar o sócio. Nossa, Felipe, isso tudo eu preciso ter no primeiro atendimento? Precisa. Precisa porque é isso que diferencia o advogado técnico que alcança o resultado do advogado que simplesmente pensa em distribuir a reclamação trabalhista. E eu estou falando isso para vocês porque faz a diferença na advocacia. Faz a diferença, inclusive, para vocês conseguirem um acordo em primeira audiência. Porque a partir do momento que vocês estão fazendo uma preparação dessa, já nessa pesquisa, no primeiro contato, pensem bem como vai chegar o processo de vocês em uma audiência. Ele vai chegar com uma estrutura que vocês vão ter força para fins de negociação, porque vocês vão ter muitas informações. É por isso que eu sempre falo para meus alunos: a pressa é inimiga da reclamação trabalhista. A pressa é inimiga da defesa. Então, não se preocupem em acelerar pesquisas. Obviamente que se estiver perto do prazo prescricional, você tem que acelerar, mas o padrão é que vocês precisam fazer pesquisas. E vejam, essa questão que eu mencionei para vocês, de colocar um sócio na inicial, de trabalhar essa questão da defesa, isso tudo também vamos entregar para vocês na aula de amanhã. Então, fiquem tranquilos. Estamos fazendo aqui uma introdução para a gente chegar até a nossa audiência de instrução, tá? Tudo isso será entregue para vocês nesses 3 encontros. Então vamos lá, avançando. Esse primeiro contato com o cliente, você precisa buscar as informações. E veja, esse primeiro contato é o que eu destaquei para vocês. Ainda não chegou no escritório. Se perguntar, mas quanto tempo você trabalhou? E isso daqui, pessoal, é um áudio de 1 minuto. É 1 minuto no máximo. Vocês não vão encher ele de áudio de 5, 10 minutos, pelo amor de Deus. Não faz isso, não perde o cliente. Então, o que que vocês vão fazer aqui? Peguei o celular aqui, aí eu falei assim: boa tarde, Felipe. Claro, posso atender você sim. Vou dar uma olhada aqui na agenda, até mesmo para verificar algumas opções para você escolher, se é melhor no período da manhã ou da tarde, mas até mesmo para a gente buscar algumas informações. Quanto tempo você trabalhou lá na empresa? O que que aconteceu? Qual empresa que é? Se você puder me passar algumas noções gerais, até para eu te dar alguns esclarecimentos. Ponto. Você já fez uma introdução que ele vai passar todas as informações. Com isso, vocês vão ver o melhor horário para o cliente. E pode ser que ele tenha alguma dúvida já nessa questão do primeiro contato. Não sejam frios nesse primeiro contato. Por que que não sejam frios? Porque às vezes algumas pessoas elas ficam com aquele sentimento que não consegue converter cliente. Mas por que que não consegue converter cliente? Porque não coloca sentimento em um atendimento. Precisa ter a sensibilidade, entender que a pessoa está buscando o seu trabalho por um motivo. Ela está precisando muito de você. E ela só vai contratar você se você demonstrar que você largou tudo para dar atenção para ela. Então, isso precisa ser destacado. Então, quando vocês dão essa atenção, por isso que, principalmente no primeiro contato, o meu contato com o meu cliente, se eu conseguir, não tiver uma reunião, alguma coisa nesse sentido, o meu contato é por áudio, para eu humanizar esse atendimento, se não for em ligação. E veja, a questão do melhor horário, quando você fala para o cliente, para você é melhor no período da manhã ou da tarde? Eu não estou falando que minha agenda está vazia, eu estou falando qual é o melhor horário da manhã ou da tarde. Mesmo que a agenda estiver vazia, jamais vocês vão falar que a agenda está vazia,
porque vocês precisam demonstrar também que vocês têm um volume de trabalho. Porque a partir do momento que vocês falam, claro, eu atendo você em qualquer horário, porque a minha agenda está vazia. Esquece, já procurou outro advogado. Então, isso também é uma estratégia de atendimento. Veja, a gente precisa demonstrar para o nosso cliente que a gente vai dar uma atenção de imediato. Essa atenção de imediato tem alguns esclarecimentos técnicos que eu posso fazer ali, sem entregar o produto final, que é o nosso trabalho, que é distribuir o processo. Eu vou esclarecimentos gerais de forma imediata. E ali eu vou verificar qual é o melhor horário para ele, se é no período da manhã ou da tarde. Ah, ele fala assim, qualquer horário. Eu não vou falar, pode escolher porque minha agenda está vazia. Eu vou falar, perfeito, deixa eu dar uma olhada na minha agenda. Mesmo que minha agenda estiver vazia, eu vou falar, olha, eu tenho horário para você aqui às 15 horas, no período da tarde, ou no período da manhã, 9h30. Eu estou passando horário específico. O porquê disso? Porque eu demonstro que eu tenho uma rotina de agenda e eu gero para aquela pessoa uma organização que ela tem que cumprir aquele horário. Tanto é que se for num outro dia, aí a pessoa vai, eu confirmo aquele agendamento. Olha, só para confirmar, está confirmada a nossa reunião e tal, tal, tal. A pessoa confirma. Se não tiver, fala, olha, se tiver algum imprevisto, você me avisa que eu faço a troca aqui com outro cliente, mesmo que não tenha um cliente ali de imediato. O que vocês precisam demonstrar é que vocês têm uma agenda que deve ser cumprida. Perfeito? Isso é extremamente importante, viu? Eu sempre até falo, esse exemplo eu sempre uso minha mãe, que minha mãe caía muito naquilo lá, só amanhã no Magazine Luiza. Nossa Senhora, minha mãe caía muito naquilo porque ela olhava aquilo, nossa, Felipe, eu tenho que comprar aquilo que só amanhã, depois não vai ter. Eu falei assim, mãe, se você falar amanhã, eles vão falar amanhã de novo. É sempre amanhã. Mas o que que eles fazem com isso só amanhã? Gerar escassez. Então, por isso que vocês precisam demonstrar para o cliente de vocês algo nesse sentido, tá? Isso é extremamente importante. Pessoal, e o que mais que a gente tem que verificar aqui? A pesquisa judicial. Essa pesquisa judicial da parte contrária, seja no CNPJ, seja no CPF, no site dos tribunais. Isso também iremos trabalhar na aula de amanhã, que eu vou demonstrar para vocês como fazemos a busca para utilizar provas emprestadas. Então, veja, se a pessoa pegou e passou todas as informações nesse contato prévio, imaginem a quantidade de informações que vocês vão ter neste atendimento. Isso é extremamente importante para a advocacia de vocês. Fazer essas pesquisas prévias. Perfeito? Vamos lá. A questão da identificação de teses rentáveis. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas ideias. O que que eu quero, até interrompendo aqui o compartilhamento, mas o que que eu quero destacar para vocês? Quando estamos falando de teses, temos que verificar diversos pontos que podemos destacar, que eu coloquei para vocês lá o ranking do Tribunal Superior do Trabalho. E quando pensamos nas teses, temos teses que são rentáveis, que essas teses, obviamente, a gente tem que ter uma pesquisa bem aprofundada sem se preocupar. O pessoal mandou aqui, a Débora, professor, desculpe perguntar, mas os slides serão disponibilizados para a gente? Serão sim, disponibilizo os slides, pode ficar tranquilo que o que puder ser feito para contribuir aí será feito. Será válido criar um checklist de informações. Tem algumas informações também que a gente vai passar na nossa última aula que vocês vão verificar, inclusive com questão de ficha de atendimento que eu já vou passar para vocês também. E qual que é a questão das teses? Pessoal, a gente sempre trabalha, eu vou compartilhar com vocês, questões de teses rentáveis, que gerou honorários altos para o escritório, mas o que que eu quero chamar a atenção de vocês? No atendimento ao cliente, não tem que ficar focado apenas em identificar teses rentáveis. Obviamente que estamos compartilhando com vocês ideias que geram discussões que às vezes algumas pessoas deixam passar despercebidos por não ter identificado. Mas todas as teses precisam ser incluídas no processo. Porque, veja, e uma questão de verbas rescisórias. Às vezes a pessoa trabalhou lá, nossa, Felipe, mas vai dar R$ 1.000 de honorário. Você entra com uma ação que vai dar R$ 1.000 de honorários? Eu entro. Eu entro, porque na advocacia trabalhista, pessoal, você
trabalha também com essa rotatividade. Às vezes, aquilo que está pagando o escritório de vocês é aquele volume dos acordos baixos. Tem parcela que cai no escritório, parcela de R$ 120 de honorários. Que o parcelamento, eu vou compartilhar até mesmo com vocês amanhã, o parcelamento, salvo engano, é em 48 vezes. Fala, nossa, Felipe, um parcelamento de 48 vezes? 48 vezes R$ 120. Já está pagando a conta de luz por 48 vezes. Ou seja, estamos compartilhando uma ideia de teses rentáveis, mas eu quero chamar a atenção de vocês nesse sentido. É extremamente importante identificarmos tudo o que for necessário para ajuizar, para distribuir a reclamação trabalhista. E até mesmo para saber se alguém não recebeu ainda a ficha de atendimento, é só comunicar a gente aqui no chat, porque a depender a gente compartilha lá na comunidade de novo, tá? Porque a ficha de atendimento, que é algo que eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, que eu vou trazer algumas informações para vocês que são importantes, que eu também sofri na prática aí, eu passei por um sufoco que meus alunos até sabem desse sufoco que eu passei aí, e eu vou compartilhar com vocês. Calma aí, deixa eu colocar aqui. Vou compartilhar a ficha de atendimento. Veja, aí vocês fizeram essa pesquisa prévia, aí o cliente chegou no escritório de vocês. Ele chegou no escritório de vocês e vocês precisam fazer um registro de tudo que está acontecendo naquele atendimento. E esse registro vocês vão colocar na ficha de atendimento. Eu já vi no chat que algumas pessoas falaram que não recebeu. Fiquem tranquilos que a gente vai enviar para todo mundo então. A gente compartilha naquele grupo lá da nossa comunidade que está escrito audiência, está escrito audiência. Aí eu não sei como? Audiência? Audiência na prática. Está escrito audiência na prática e a gente vai compartilhar a ficha lá com vocês, tá? Podem ficar tranquilos. O que que trata essa ficha de atendimento? Ela nada mais é do que algo para vocês fazerem a gestão do escritório de vocês e uma ata daquilo que vocês estão atendendo. E essa ficha vai ser a mesma ficha que vocês vão utilizar para elaborar a peça processual, seja ela inicial ou defesa, e também vai servir de suporte para fazer a ficha para audiência de instrução. É por isso que eu estou dizendo que a audiência de instrução começa no atendimento ao cliente. Então vamos lá, avançando aqui. Por que que se trata de uma questão de gestão? Vocês vão colocar aqui o nome do cliente de vocês, aqui a data de nascimento. Nessa data de nascimento, por que que é importante vocês colocarem? Isso aqui serve também para uma questão de gestão. Vocês enviaram uma mensagem no dia do aniversário. Às vezes a pessoa não recebeu o feliz aniversário nem da familiar e vocês estão mandando mensagem. Vocês fidelizam, porque ninguém advoga pensando para advogar em um caso. Vocês pensam em advogar por diversos anos. Então essa gestão é importante. Coloca aqui as informações da parte contrária, ou seja, nesse primeiro bloco já temos a estrutura para montar a nossa inicial. E o que que tem aqui nessa ficha? Eu fui elaborando ela de acordo com as necessidades que eu fui vendo no meu dia a dia da advocacia. E eu vou compartilhar um caso que aconteceu comigo para não acontecer com vocês. Aí aqui vocês vão colocar quando foi admitido, colocar a data, se teve registro, se não teve, a data do registro. Vocês vão colocar a função, local de prestação de serviço. Esse local de prestação de serviço, vocês já vão ver que se refere a uma questão da competência territorial da Justiça do Trabalho, porque o artigo 651, o que que ele fala? A regra da competência da Justiça do Trabalho territorial. Qual que é a regra? O local da prestação de serviço que você deve distribuir a reclamação trabalhista. E o caput do artigo 651, ele é a regra. Os parágrafos são as exceções. Então é por isso que vocês precisam verificar aonde que precisa distribuir. Então tudo isso daqui que vocês estão anotando já são informações para vocês fazerem a peça de vocês. E vão colocar aqui a função, o início de jornada, o término da jornada. E veja, estamos falando de fatos. Então vocês vão colocar exatamente o que acontecia. O último salário, os demais itens que todos estão aqui. E aqui eu deixo até em branco, tanto é que vocês vão receber essa ficha em Word mesmo, não vou mandar em PDF, senão não vai ser útil para vocês. E vocês estão vendo que quando vocês colocam o mouse aqui, aparece sinalzinho de mais, para vocês ir colocando mais informações
se forem necessárias. Perfeito? Aí, o ponto principal, relato dos fatos. Sejam detalhistas aqui. Qual que é um ponto que precisa ser necessário ser destacado no atendimento ao cliente? A primazia da realidade. A verdade dos fatos prevalece sobre aquilo que está escrito. Então, o que que precisa ser informado para o cliente? Quando ele chega no escritório, o que que ele pensa? No último acontecimento. O último fato que aconteceu com ele, que é o fato que ele vai falar para você. Porque é aquilo que foi a dor dele. Só que o que você precisa falar? Felipe, eu compreendo que o que trouxe você aqui no escritório foi esse fato da rescisão que não foi paga. Mas até mesmo para a gente verificar se tem mais alguns pontos a serem identificados no seu caso, eu preciso saber desde o primeiro dia de trabalho. E quando eu falo primeiro dia de trabalho, Felipe, eu não estou falando apenas do registro da carteira. Eu estou falando no primeiro dia que você pisou na empresa. Até mesmo eu falo isso para o cliente. Olha, eu vou olhar o que tem anotado, mas eu preciso saber o que de fato acontecia. O porquê estou falando isso? Porque o cliente, ele é leigo, ele chega no escritório de vocês, o que que ele pensa? Aquilo que ele anotava. Por exemplo, o cartão de ponto. Ah, Felipe, que hora você entrava? Ah, entrava às 8, saía às 5. Na minha cabeça, tá o cartão de ponto que eu deveria anotar. Mas será que era das 8 às 5? Será que eu tinha que chegar um pouco antes, bater o ponto às 5, continuar trabalhando? Por isso que precisa ser destacado os fatos. Destaque os fatos para não passar nenhum ponto. O início do atendimento é o que vai conduzir o processo de vocês até a audiência. Para não chegar naquele momento da audiência, o cliente trazer aquelas surpresas que acontece muito. E o que que eu trago aqui para vocês? Quando vocês fizerem o detalhamento dos fatos, vocês vão perguntar para ele também qual setor você trabalhava, quem trabalhava com você, e vocês vão anotar as pessoas que trabalhavam com ele. Por que vocês vão anotar? Porque são possíveis testemunhas. Então veja, eu já estou falando que a nossa ficha de atendimento já se inicia uma ficha para audiência de instrução. E vocês vão anotar essas pessoas e vai perguntar para o cliente: você tem o celular deles? Ah, eu tenho o celular, inclusive ele já saiu da empresa. Ah, perfeito. Se você tem o celular dele, deixa eu anotar aqui. Essas testemunhas, inclusive, pode ser futuro cliente. Então veja, eu já estou trazendo para vocês informações que eu tenho certeza que ninguém fala aí na prática da advocacia, porque é algo que eu fui aprendendo no dia a dia. Eu nunca vi isso num livro, eu nunca vi alguém falando isso numa aula, dando essas dicas de como atender o cliente, colocar na ficha de atendimento para remeter para uma audiência de instrução e eu conseguir futuros clientes. Como que eu faço isso? É só ter criatividade no atendimento, eu pensar em detalhe por detalhe. Então vocês estão vendo que a nossa audiência se inicia no atendimento ao cliente? Inclusive com testemunhas, porque como a gente trabalha muito com fato, o que que adianta a gente ter uma inicial muito bem elaborada, só que quando a gente chega não consegue comprovar os fatos. Então isso é extremamente importante. Então verifiquem esses detalhes para inclusive conseguir se preparar para a audiência. E o que que eu trago aqui também de informação? Nessa ficha que vocês vão receber, declaro que as informações prestadas são verdadeiras. O porquê disso? Para não acontecer do cliente mentir e vocês passarem o carão na audiência. Eu vou falar o que aconteceu comigo, por que eu coloquei isso numa ficha. Declaro que não tem mais nada para declarar, que eu relatei tudo. Por que disso? Porque aí ele entra com uma ação, ele pede adicional de insalubridade. Aí o colega dele que trabalhava junto com ele pede adicional de insalubridade e hora extra. Aí o colega ganha mais e você não colocou hora extra. Aí depois você vai falar, meu, mas você não falou para mim que tinha a questão de hora extra. Aí ele vai falar assim, ah, doutor, lógico que falei. Tá, mas aonde está anotado que ele falou? É na ficha de atendimento. Então a ficha de atendimento é uma segurança para vocês. É uma segurança, inclusive, em relação ao cliente. Para falar, olha, eu sei que passou tanto tempo, mas olha aqui na ficha. Você não falou isso para mim, está aqui anotado, você que assinou. Outro detalhe,
as provas documentais e testemunhais são de responsabilidade do cliente, não é do advogado. Por que não é do advogado? O advogado exerce atividade meio, não exerce atividade fim. Isso aqui é de responsabilidade dele, ele precisa entender isso já no atendimento ao cliente. Porque depois do atendimento, o que ele vai pensar? Assim, com um advogado ele resolve tudo, ele ganha o processo. Não, mas não é assim que funciona. É até mesmo a partir desse momento que vocês começam a entender o seguinte: se vocês estão atuando e teve uma sentença de improcedente, teve uma contestação que vocês fizeram, seu cliente foi condenado, vocês começam a tirar um pouco aquela carga da responsabilidade, entre aspas, de perder um processo. O porquê tira essa responsabilidade? Porque vocês precisam analisar um ponto. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu passei todas as informações necessárias, então fica na paz. Porque eu confesso para vocês que eu sofria muito quando tinha um resultado, que eu não vejo também ninguém falar isso em redes sociais, falar em aula, só fica falando da questão do resultado positivo, mas você tem que preparar também o seu aluno para quando tiver um resultado negativo, ele só compreender uma coisa: você fez tudo que estava ao seu alcance, então fica na paz, porque sua atividade é atividade meio e você informou no atendimento ao cliente. É isso que precisa ser conversado. Precisamos conversar mais sobre isso. O porquê que eu falo isso para vocês? Pela experiência que eu tenho na OAB, inclusive na ficha de atendimento eu coloco isso, a experiência que eu tenho na OAB, eu já vi pessoas indo representar advogados pelo seguinte motivo: ah, o meu advogado não colocou informações que tinha que colocar no processo. Ah, meu advogado perdeu o processo. Ah, meu advogado não levou provas. Pessoas indo representar. E o simples fato, sem condenação, o simples fato de ter um processo ético tramitando por uma coisa que você sabe que você fez tudo que estava ao seu alcance, isso é ruim. Então, a ficha de atendimento, meus amigos e minhas amigas da advocacia, é segurança para vocês. Utilizem na prática da advocacia. Por um outro detalhe, que esse daqui é muito importante. O cliente vai ter a ciência que é a responsabilidade dele comparecer na audiência. E o que eu trago de informação aqui? Veja, é obrigatória a presença dele. Se for uma inicial, arquivou o processo. O nosso cliente é condenado em custas e serve como condição de ação para uma nova. Então ele vai ter que pagar custas se ele faltar. Qual que é a segurança de vocês que vocês avisaram ele? Essa ficha, porque aqui vai ter descrito que a presença dele é obrigatória e aqui acima vocês colocaram o celular dele. Vocês colocaram o celular dele aqui, então esse celular que vocês vão avisar. Ah, Felipe, eu também coloquei no e-mail. Esse e-mail que vocês vão avisar da audiência. O porquê disso, pessoal? De quem é o ônus da prova de comprovar que enviou o convite para o cliente? É nosso. É nosso dever na advocacia passar as informações para o cliente para ir para uma audiência. Então, o que eu estou compartilhando com vocês é uma estrutura de segurança para a advocacia de vocês, bem como de gestão de escritório. Utilizem isso. E um detalhe importante: a minha assinatura é a mesma do documento de identidade. O porquê disso? Também já tive uma experiência, compartilhar o caso com vocês. Nesse caso, o que eu quero passar para vocês? Veja o documento de identidade se é o mesmo da assinatura da ficha. Tem que bater, porque se não bater, você pede para ele assinar de novo. Ah, Felipe, mas se for uma questão de assinatura, às vezes aquela que faz pelo celular, tem como ele fazer assinatura pela tela do celular, mostrando que é a mesma do documento de identidade. Precisa ser a mesma. O que eu quero compartilhar com vocês que aconteceu comigo? Uma vez, eu não usava ficha, eu comecei a advogar em 2012, mas esse caso foi em 2013. Depois de então, comecei a usar porque eu passei um sufoco. Eu entrei com uma reintegração de um trabalhador, consegui a liminar, fiquei feliz da vida. Nossa, uma liminar, vamos lá reintegrar. Quando chegou lá na empresa, o que o advogado falou para mim? Doutor, o seu cliente não te informou, mas a gente fez um acordo no sindicato sobre o acidente. O mês que ele foi no seu escritório era o mês da última parcela do acordo. Ou seja, e eu não tinha nenhuma informação sobre o que eu conversei com o meu cliente no escritório, eu só tinha uma inicial.
Eu tinha perguntado para ele: olha, é só isso? Você recebeu alguma coisa além da rescisão? No atendimento, ele: não, Felipe, é só isso. Só recebi minha rescisão aqui, mandaram embora, não recebi mais nada da empresa. Ele mentiu para mim, porque eu perguntei para ele se tinha mais algum recebimento. Ele falou que não. Só que prova que eu tenho disso? Eu não tinha nenhuma. Eu não tinha nenhuma ficha, eu não tinha nada. Eu fiquei desesperado. Sorte que o advogado chegou e veio falar comigo. Eu falei: olha, eu fui lá na Justiça do Trabalho, chamei o meu cliente, falei: cara, você mentiu para mim. Ele admitiu que mentiu. Eu falei: olha, eu vou renunciar o direito que você está pedindo, porque quando renuncia ele não consegue entrar com a ação de novo, ou seja, não engana outro advogado. Aí eu fiz isso, fui conversar com a juíza. Olha o cenário que eu passei, né? Aí eu fui conversar com a juíza, conversei, falei. Ela até falou para mim: ah, pois é, né, doutor? Tem que analisar bastante antes de distribuir uma reclamação trabalhista. Isso foi em 2013. Até hoje está isso na minha cabeça. Por que disso? Não tinha uma ficha de atendimento. Isso é extremamente importante. Então, o que eu estou compartilhando com vocês é uma segurança. A partir do momento que o cliente assina a ficha, ele vai saber dessa responsabilidade que ele tem. Então, vocês vão ter segurança. Então, por favor, utilizem essa ficha no escritório de vocês. Perfeito? O pessoal mandou aqui, a Rita: quando a pessoa assina um livro de ponto com horário que o empregador manda e colocar esse horário é britânico, eu devo juntar esse documento no processo ou não precisa? Você pode juntar dizendo: olha, tanto é que aquele cartão de ponto utilizado pela empresa, ele é nulo de pleno direito, tendo em vista que as entradas e saídas são uniformes. Veja, excelência, qual que é a prática. Você já relatar, se você está pelo trabalhador ali, já relatar que aquele cartão de ponto é britânico, na inicial. Ah, Felipe, mas eu estou pela defesa. Junta da mesma forma, porque se você fazia o controle de jornada, qual pergunta que vai ser feita? A pergunta vai ser feita: você fazia o controle de jornada? Vai falar assim: o que que o juiz vai falar? Ele vai falar assim: então, cadê os cartões de ponto? Se você não juntou e fazia o controle, o ônus da prova é seu, porque você fazia o controle. Então, se você estiver para a defesa, você vai juntar da mesma forma a parte contrária que impugne, tá? Mas o que que você vai pensar? A parte contrária que impugne, mas você já vai avisar o seu cliente: olha, aí aqui eu já vou vender uma assessoria mensal para vocês passarem para o cliente de vocês. Olha, tá vendo esse cartão de ponto britânico? Entrada e saída do uniforme? Isso aqui é nulo. Não adianta nada você fazer as anotações entrada e saída do uniforme, porque isso daqui para o processo nos prejudica, que a gente não consegue fazer uma defesa técnica. Isso daqui eu também nunca ouvi falar. Eu apliquei na minha advocacia. Quando você estiver atendendo, aí agora eu estou falando para o lado da empresa, que experiência na advocacia, tanto para reclamante como para reclamada. Tanto é que vocês vão ver que as minhas aulas eu sempre amplio. Eu trago uma explicação para quem está atuando para reclamante e para reclamada. Quando vocês estiverem no atendimento da reclamada, o que que vocês vão vender para ele? Olha, a defesa que, que eu tenho aqui para fazer no seu caso, ela vai custar 20% do valor da ação. E, e meus alunos sabem que eu compartilho exatamente o que eu vendo na minha advocacia. O que eu faço na minha advocacia, eu passo para meus alunos. Felipe, você cobra 20%? Na defesa eu cobro 20%, desde que não seja aqueles pedidos absurdos. Quando a gente vê que está muito fora, aí o que que a gente faz? A gente faz uma análise daquela análise de risco e com essa análise de risco eu cobro 20%. E o que que eu cobro além disso se o cliente pretender? Falo: olha, é 20% do valor da ação, aí vamos supor que deu 10, 15 mil reais. 15 mil reais. É 15 mil reais para fazer essa defesa. Mas o que que eu passo para você? Eu cobro 15 mil reais para fazer uma defesa. Só que a gente pode trabalhar da seguinte forma: você está vendo que nessa ação você tem cartão de ponto britânico, eu pedi o contrato de trabalho, você não me deu o contrato de trabalho, eu pedi isso, você não me deu. Sabe o que que é isso daqui? É falta de advogado trabalhista dentro da sua empresa. Isso daqui está gerando um passivo trabalhista para a empresa que, a depender do volume, você fecha a sua empresa. Porque se você não tiver estruturado juridicamente, você também estará correndo o risco de fechar a sua empresa. Então, o que que eu te falo? Eu tenho aqui, primeira opção, 15 mil reais a defesa, ou, caso você queira fechar um contrato comigo mensal, eu estabeleço da seguinte forma: eu cobro de você aqui 3 mil reais, 4 mil reais por mês, mas o que que eu te entrego? Você pode ter direito a 5 ações por ano de defesa,
E além disso, eu faço o preventivo trabalhista da sua empresa. O preventivo da trabalhista da sua empresa, eu vou rever todos os contratos de trabalho da sua empresa. Inclusive, quando o empregado ele prejudicar a empresa, ele cometeu algum dano, você vai poder descontar do salário dele. Fala, nossa, Felipe, mas como que você vai fazer isso? Pessoal, quantos contratos vocês precisam fazer? Um contrato. O resto vocês vão trocar a qualificação. Felipe, mas como que você vai estabelecer para descontar do salário do empregado quando ele comete um dano? Artigo 462 da CLT. O artigo 462, o que que ele destaca? Quando houver culpa, negligência, imprudência ou imperícia do trabalhador, e ele cometeu um dano ao empregador, ele pode descontar. Em caso de dolo, quando tiver intenção mais vontade de prejudicar, pode descontar, mesmo que não tenha previsão no contrato. Então, é uma cláusula que coloca no contrato que vocês conseguem resguardar o cliente de vocês. Aonde eu já consegui fechar uma assessoria nesse sentido? Veio uma rede de açougue no escritório, que veio procurar para fazer uma defesa, e qual que era a discussão? Um balcão, meus clientes, meus alunos sabem que eu já compartilhei isso em aula, era um balcão de vidro, aí sabe aquele balcão de vidro do escritório, do açougue? O trabalhador derrubou uma barra. Aí essa barra quebrou todo o balcão e deu um prejuízo de R$ 8.000 para a empresa. A empresa queria descontar do trabalhador. Aí, primeira coisa que eu falei para eles, claro, me dá o contrato de trabalho, deixa eu dar uma olhada. Aí falou, não, eu não tenho, Felipe, eu só fiz o registro e a ficha de admissão. Eu falei, então você não pode descontar, porque como que você vai comprovar dele que ele teve imprudência, negligência ou imperícia? Ou você pode descontar sem previsão no contrato se você demonstrar que ele teve intenção de quebrar. Aí ele falou, mas como que eu provo que a pessoa teve intenção? Eu falei, eu não sei. Como que você vai comprovar? Se tiver uma testemunha, uma filmagem, ele pegando a barra e quebrando com intenção. Dificilmente consegue isso. Então, nesse sentido, eu consegui fechar uma assessoria mensal. Então, veja, olha o que a gente já passou aqui, hein, pessoal. Tanto a questão para resguardar no atendimento ao cliente, bem como para vocês conseguirem fechar a assessoria mensal. Essa assessoria mensal vai trazer uma segurança financeira para vocês. E o que que eu também menciono? Que isso, com o tempo, eu fui trabalhando. Quando vocês fecharem assessoria mensal, coloque também no contrato, no mês de dezembro, que tem o pagamento da 13ª parcela. Por que disso? O recesso forense é de 20 de dezembro a 20 de janeiro. O Brasil volta quando, pessoal? Volta depois do carnaval. Período ali de dezembro, janeiro, fevereiro para a gente é o que a gente vai administrando que a gente ganhou no ano. Então, se vocês têm esse recebimento também a mais no final do ano, isso favorece vocês. Passa o modelo deste contrato. A gente vai trabalhar isso na última aula também, essa questão do contrato, mas vocês vão ver que a gente vai ter todas as informações necessárias para vocês. Podem ficar tranquilos, que na última aula a gente vai passar também essa questão do contrato. Pessoal, feita toda essa introdução, contratos tanto reclamante como reclamado, viu? Vocês vão ver que a gente trabalha sempre para os dois lados para passar todas as informações necessárias. Eu sempre costumo falar, pessoal, eu sou um advogado que dá aula, não um professor que advoga. Qual que é a diferença disso? Eu sempre dei aula, mas a minha atividade principal é advocacia. É por isso que eu trago sempre a prática da minha advocacia nas minhas aulas. Então vocês vão ver que eu vou passar tudo que é da prática mesmo aqui do escritório para vocês. Podem ficar tranquilos, tá? Que a gente entrega mesmo. O que mais que temos de informações aqui? Vamos para as teses? Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar um pouco as teses, que eu vou trazer uma ideia para vocês aqui. A questão de horas. Tem várias teses rentáveis, mas eu trouxe para vocês aqui alguns casos práticos. Aquela questão da primazia da realidade, que a gente trabalha no atendimento ao cliente, ela tem que ser trabalhada, inclusive para a gente identificar teses. E qual que é o pilar que vocês precisam ter em mente para fins de atendimento ao cliente e para fins de uma audiência de instrução? O princípio da primazia da realidade e o artigo 9º da CLT. Vocês vão ver que quando eu preparar, se recordem dessa fala, tá, pessoal? Se quem estiver anotando, anota aí. Quando eu falar para vocês do atendimento, lembre-se da primazia da realidade, que é a verdade dos fatos, prevalece sobre aquilo que estiver escrito. O porquê disso?
A gente tem que ver o que realmente acontecia na prática do nosso cliente. E o porquê que eu estou falando para recordar a verdade dos fatos? Porque é a verdade dos fatos que vai trazer eventual nulidade daquilo que estiver escrito. E eu estou falando para vocês recordarem isso, inclusive para a audiência de instrução, porque lá na nossa última aula, vocês vão ver que eu vou preparar vocês para fazerem manifestações orais. Nessas manifestações orais, por isso que eu não estou passando uma chuva de informações que precisa se recordar para a audiência. Estou pedindo para vocês se recordarem só disso, pessoal. Primazia da realidade e o artigo 9º da CLT. E vocês vão verificar que vocês não precisam ter uma boa oratória para fazer uma audiência técnica e eficiente. E eu vou provar isso para vocês na nossa última aula. É só pegar esse roteiro que eu estou falando para vocês de ideias. Se a gente tiver na nossa mente que a gente precisa buscar a verdade dos fatos, que uma audiência precisa buscar a verdade real, a gente tem que sempre se ater a isso e impugnar eventualmente aquilo que estiver escrito, seja pelo reclamante, seja pela reclamada. E qual que é a fundamentação jurídica disso? A gente traz a primazia da realidade atrelado com o artigo 9º da CLT. Que traz o artigo 9º da CLT? Que será nulo de pleno direito aquilo que for utilizado para impedir, desvirtuar ou fraudar a CLT. Então, sempre que a gente vê alguma coisa escrita que desvirtue aquilo que realmente acontecia, a gente pede uma nulidade. Consequentemente, a gente pede para prevalecer o fato. E por que eu estou falando isso de tese rentável? Por conta da descaracterização do cargo de confiança. O cargo de confiança, eu já peguei no escritório em um segundo atendimento, porque a pessoa passou num outro escritório antes, aí ela ficou com um pouco de dúvida, veio no escritório. O outro profissional não tinha identificado o cargo de confiança que poderia ser descaracterizado. Porque o que é o cargo de confiança para o empregador? O que ele faz nesse cargo de confiança? Olha, vocês concordam comigo que o empregador ele vai querer economizar na atividade? A empresa analisa dois pontos: quanto entra e quanto sai. É gestão. E o que pensa? Nossa, eu vou ter que pagar muita hora extra para o Felipe, então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar uma nomenclatura no cargo dele, de cargo de confiança, e vou exigir diversos trabalhos para ele. Como eu vou exigir diversos trabalhos para ele, eu vou passar algumas atribuições aqui para demonstrar eventualmente que eu tenho uma confiança nele, mas eu não coloco o Felipe numa situação que ele coloca em risco minha atividade. Porque eu não vou delegar para o Felipe tudo o que for necessário para demonstrar que de fato há uma confiança. E o caso concreto que eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu foi da seguinte forma: a pessoa trabalhava lá, tinha um cargo de supervisor e não batia ponto, porque a alegação era cargo de confiança. Aí recebia lá um adicional de 1/3 pelo cargo de confiança. Aí quando eu fui perguntar para ele, nesse caso, falei assim: você poderia contratar alguém? Aí ele falou: não, contratar não, Felipe. Falei: você poderia demitir alguém? Não, demitir não. Eu falei: você poderia penalizar? Você poderia aplicar uma justa causa? Ele falou: não, justa causa não. Eu poderia eventualmente, que ele passava, eu poderia eventualmente verificar que a pessoa cometeu alguma falta e eu encaminhava para a coordenação e a coordenação, atrelada com o RH, aplicava na pessoa. Aí eu comecei a olhar e falei assim: mas onde tem confiança nisso? Se eu falo que eu tenho a confiança em você, você não pode aplicar uma advertência, uma suspensão, uma justa causa, não pode contratar, não pode demitir. Esse cargo é fraudulento. Aí eu comecei a perguntar a rotina dele. Ele veio no escritório, eu vou compartilhar com vocês aqui a planilha. Ele veio no escritório apenas para pagamento de verbas rescisórias, porque a empresa dispensou ele e não pagou as verbas rescisórias. Então, no outro escritório que ele passou antes, o que tinha conversado? Ah, tem que pagar as verbas rescisórias,
tem a multa do 477, que é a multa de mais um salário por atraso na rescisão, e se não pagar em primeira audiência, tem a multa do 467. Aí a gente identificou que tem a questão da descaracterização do cargo de confiança. Veja, olha só o que caracteriza isso. Quando a gente fala de pedidos que decorrem da jornada, olha só o que dá para colocar no rol. Horas extras, horas sobre aviso, intervalo de almoço, intervalo de uma jornada para outra, hora noturna, dependendo do caso. E as horas que decorrem do intervalo intra-jornada, tem uma tese que a gente vai compartilhar também na nossa última aula, que é uma tese que poucos colocam na advocacia, que além do intervalo intra-jornada, a gente pede também horas extras pelo intervalo intra-jornada. E a gente fala que não é bis in idem. O que seria isso? Não é dois pedidos pelo mesmo Ele tá fato. falando A do gente cargo de fala confiança que é só uma que frase para não pagar. Tipo, ah, eu quero. ó, saiu no áudio aí, tá falando do cargo de confiança, é isso mesmo. E essa questão do cargo de confiança, quando eu coloquei a questão também do intrajornada, é uma tese que poucos colocam, que eu falo que não tem o bis in idem, que a partir do momento que a pessoa trabalha no intervalo intrajornada, elastece a jornada dela, e isso também se aplica uma hora extra. Mas vocês vão ter isso também. E o que aconteceu nesse caso concreto? Veja só o resultado disso, que é uma tese muito rentável. Nesse caso, eram 5 anos de trabalho. Ó, a liquidação foi em dezembro. Obviamente que eu grifei os dados. Mas olha só de horas sobre aviso. 5 anos de horas sobre aviso. 5 anos de horas sobre aviso. Veja só, atualizado, 112 mil. Aí os demais pedidos, aí veio a cascata, né? Porque se tem horas sobre aviso, tem horas extras, tem o reflexo e por aí vai. Aí, quando chegou no final, tanto é que quando saiu a liquidação, o meu cliente falou assim: Meu Deus, eu não sabia disso. E eu vou até mesmo, e olha aqui para vocês verem quanto que vai dar de resultado. Líquido para o reclamante: 466 mil. De honorários de sucumbência: 49 mil. E como a gente cobra 30% do líquido do reclamante mais a sucumbência nossa, vai dar de honorários com a sucumbência 189 mil. Um outro escritório tinha olhado apenas as verbas rescisórias. Então, o que vocês precisam verificar, pessoal? No atendimento ao cliente, primazia da realidade. Precisa identificar a verdade dos fatos. E precisa ter criatividade, pensar nesse sentido um pouco fora da caixa. Uma pessoa que trabalhou no mesmo cargo que esse reclamante fez um acordo no processo de 40 mil reais. Veja só a diferença de um caso para o outro. Aí o que vai acontecer? Se, vamos presumir, um conversar com o outro, imagina o desespero. Eu falo, nossa senhora, só foi em verbas rescisórias e a multa. Então, veja, precisa analisar friamente e a nossa audiência de instrução começa no atendimento ao cliente. Porque é lá no atendimento, aquelas perguntas que a gente está fazendo com criatividade, que eu passei a ficha que vocês vão ter, quem não teve, fica tranquilo que vocês vão receber lá na comunidade. Vocês vão anotar tudo, inclusive vai ser a segurança para vocês que o cliente relatou os fatos. Mas vamos avançar, além do cargo de confiança. Mas para fechar a tese do cargo de confiança, como funciona? A nomenclatura é fraudulenta, cargo de confiança. As perguntas que eu preciso fazer em audiência. As perguntas são no seguinte sentido: eu vou demonstrar para vocês também na última aula como se preparar para uma audiência utilizando inteligência artificial. Vocês vão ver, vocês vão ter todas as perguntas para uma audiência. A questão do cargo de confiança, quais perguntas? Ele poderia demitir? Ele poderia contratar? Ele poderia aplicar penalidade? Quais eram as autonomias que ele tinha de poderes de gestão? Não teve tudo isso? Ponto. Fechou as perguntas. Nas razões finais, como eu vou me manifestar, conforme comprovado em audiência de instrução, a confiança era fraudulenta. Por isso, requer, com base na primazia da realidade, artigo 9 da CLT, a nulidade do cargo de confiança, consequentemente, o pagamento das horas extras que foram delimitadas, que ele iniciava tal horário e encerrava tal horário. Inclusive, ele saía da empresa e tinha que retornar para a empresa, por conta das horas sobre aviso. A consequência é essa. Vamos avançar. Outra tese. Veja só. Adicional de periculosidade.
E o porquê que eu estou falando dessas verbas de natureza salarial, pessoal? O adicional de periculosidade, nesse caso aqui, o trabalhador, nesse caso, olha só, tanto esse como o próximo é da mesma empresa e as pessoas trabalhavam juntas. Mas nesse caso, a pessoa estava vindo aqui com a ideia do adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, o que que ele é? Ele é com base no salário mínimo, o percentual 10, 20 ou 40%. 10, 20 ou 40%. Pulo 30. Para gravar, aí isso aqui é por conta de concurso que eu dava aula. Para gravar é só pensar em salubridade 10, 20, pulo 30, vou para 40. Só que a natureza de salário. O periculosidade, que é mais perigoso, é 30% sobre o salário. Qual que é a diferença para fins de recordar? Também é tese que a gente sempre fala em concurso preparatório, para concurso público. É só você pensar, eu sei que é pesado eu falar isso, tá, gente? Mas é lembrete. Insalubridade é aquilo que vai matando a pessoa aos poucos e a periculosidade que pode matar de uma só vez. É pesada essa comparação, mas é dicas de concurso público. E a questão da periculosidade era um caso de pintor que ele estava falando, doutor, eu não recebia insalubridade. O que que eu fiz nesse caso? Eu pedi a insalubridade e a periculosidade. Aí você fala para mim, Felipe, mas tem uma tese, isso já é pacífico no tribunal, que não pode acumular periculosidade com insalubridade. Perfeito, não estou falando aqui uma afronta a essa tese. Mas vocês pedem os dois adicionais e verifique aquilo que for constatado e for mais favorável ao seu cliente, é o que você vai delimitar na liquidação de sentença. Tanto é que os juízes colocam isso quando identificados os dois. Saiu os dois, vocês vão fazer o cálculo na liquidação e verificar aquilo que é mais vantajoso. Aí vai falar assim, Felipe, mas sempre vai ser a periculosidade mais vantajosa? Nem sempre. Por que nem sempre? O que que precisa ser analisado? O tempo que estava à disposição para a insalubridade e o tempo que estava à disposição para a periculosidade. Às vezes a pessoa estava 4 anos de exposição na insalubridade e 6 meses na periculosidade. Então, esses pontos você vai delimitar lá na liquidação de sentença, mas você vai pedir a procedência nos dois pedidos e aquilo que for mais favorável que você vai avançar no seu processo. E nesse caso, foi por uma questão em que ficou constatada a periculosidade. E a periculosidade, pessoal, vocês têm que pensar por diversas formas. Se a pessoa está manuseando algo inflamável, ela faz a limpeza de determinada situação com um produto altamente inflamável. Vê uma foto, vê algo nesse sentido, faz os quesitos de uma forma que direcione para fins de periculosidade. E o porquê que a gente está destacando esse pedido? Porque vejam só, esse pedido aqui está atrelado com outro que é muito rentável, que vejam só nessa planilha, tem aqui, ó, diferença salarial. Veja só quanto é a diferença salarial, 55 mil o valor principal, aí tem os reflexos. Esse caso é da mesma pessoa, deixa eu passar aqui, esse aqui deu, esse reflexo aqui deu 57 mil de honorários, que para o reclamante deu 162, 30% 48 mil, sucumbência 8.500, deu total de 57 mil de honorários. Mas esse caso aqui, pessoal, é o mesmo desse daqui. O mesmo no sentido, trabalharam juntos. Só que quem veio aqui, veio um cliente, que aí esse cliente, ele fazia as mesmas atividades do outro. Aí eu falei, oh, mas fazia a mesma atividade, eu estou vendo que tem uma diferença de salário. Se tem a diferença de salário, trabalhava no mesmo local, fazendo a mesma atividade, mesma produtividade, equiparação salarial. Com a equiparação salarial, temos dois processos aqui, que pede a periculosidade, mas um já foi testemunha do outro. E aí a gente conseguiu constatar a equiparação salarial. Mas, Felipe, a equiparação salarial, ele não tem interesse na causa? Não, não tem interesse na causa. É só ir lá e falar a verdade dos fatos. Por isso que, inclusive, para preparar a testemunha, a gente vai conversar também na nossa aula de preparação para a audiência. Então, pessoal, o que, que eu quero trazer para fins de destaque para vocês? Vejam, colocou aqui, pode colocar pedido de periculosidade, alternativamente salubridade? Pode. O que que eu coloco, tá? Eu, Felipe, eu coloco, eu quero a procedência nos dois.
A questão que não pode acumular, o pedido não pode ter acumulação, é algo que vai decorrer da decisão lá do juiz. Aí o juiz, na própria decisão, ele vai colocar para optar aquilo que for mais vantajoso para o reclamante. Ele coloca isso até na fase de liquidação de sentença. A Viviane, eu aprendi isso com você numa aula que deu na Anguera para preparação para o OB. Ah, legal, Viviane, bacana você estar aí também. Doutor, a supressão do intervalo entre a jornada deve ser calculada já com os reflexos, horas extras, salubridade ou salário base. Então, a intrajornada, depois da reforma trabalhista, depois de novembro de 2017, ela se tornou indenizatória, né? Aí, como indenizatória, não tem aquele efeito expansionista para as demais verbas. E o porquê que eu coloquei essas teses para vocês, se vocês verificarem horas extras, adicional de periculosidade e equiparação salarial, por que que eu coloquei que essas teses são muito rentáveis? São verbas que até o ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, ele destaca que são verbas com efeito expansionista. Elas expansionam para as demais verbas ao redor delas. Então é por isso que quando você ganha um pedido, você faz reflexo nas demais verbas, que é no caso, por exemplo, de horas extras, aumenta muito na liquidação de sentença. Então veja, para resumir a nossa aula de hoje aqui, o que que fizemos hoje aqui? Demonstrei para vocês que no atendimento ao cliente já se inicia na ligação e vocês vão fazer aquelas perguntas iniciais para preparar para o atendimento. Porque às vezes nessa preparação vocês estão acessando o computador aqui, estão vendo algumas informações, noticiário de greve ou algo nesse sentido, já se prepara para o atendimento ao cliente. Gera escassez nele, falando que conseguiu aquele horário para ele, se é com urgência, você vai atender, porque aí ele chega no horário. Ele vai respeitar a agenda de vocês quando vocês mostram essa organização da agenda de vocês. A ficha de atendimento, que todos vocês vão receber. Quem não recebeu, a gente vai mandar lá na comunidade. A ficha de atendimento, vocês vão colocar todas as informações que servem de segurança para o escritório de vocês e gestão. Nessas informações, vocês vão perguntar das provas testemunhais. Que setor você trabalhava, com quem você trabalhava e qual o celular da pessoa que você trabalhava. Que essas são as testemunhas que podem, inclusive, ser pessoas que vão entrar com ação também no futuro. Nesse caso que eu compartilhei com vocês, eu atendi uma pessoa primeiro, da periculosidade que teve também equiparação salarial. Eu atendi uma. Conversando com essa, aí eu perguntei de testemunha se tinha outras pessoas também para comprovar aquilo que ele vivenciava, ele compartilhou da outra. Aí eu até conversando com a testemunha, falou, inclusive a gente vai pedir isso daqui, caso você tenha interesse. A pessoa pegou e entrou com a ação. Então veja, na ficha de atendimento eu já consegui ampliar a carteira de clientes do meu escritório. E olha o resultado. De um processo foi, salvo engano, 57, no outro 26. Então, só nos seus 57 mil e 26 mil de honorários, com 30% com a sucumbência, olha o global que deu contra uma empresa. Só que eu falei só de reclamante? Não falei só de reclamante, falei também de reclamada. Como vocês podem vender uma assessoria jurídica para uma empresa? Que no atendimento vocês vão passar o exemplo que eu dei. É 15 mil de honorários. Só que você pode também ter a consultoria mensal aqui, que eu faço essa consultoria mensal que vocês conseguem equilíbrio financeiro no escritório. E essa consultoria mensal, vocês colocam ali 5 ações por ano e vocês vão ter também esse equilíbrio financeiro. E uma dica, coloca lá a 13ª parcela, para fins de ter uma saúde financeira. Dezembro, janeiro, fevereiro, que são é aquele período que a gente tem aquele sufoco na advocacia. Aí, para teses rentáveis, mencionei que nesse atendimento ao cliente, que começa a nossa audiência, a gente precisa trabalhar bastante com 2 pontos. A primazia da realidade, que a verdade dos fatos prevalece sobre aquilo que está escrito, e pedir a nulidade. A nulidade a gente tem que pedir daquilo que está escrito. Consequentemente, prevalecer o fato. No caso do cargo de confiança, as horas. Horas sobre aviso, horas extras, intervalo entre a jornada e por aí vai. E quando vem essa cascata aqui, gente, nossa, desculpa o termo, mas é uma paulada só. Vocês viram ali. Só de liquidação para o reclamante deu 466 mil. De honorário, sucumbência com os 30%, dá 189. Então veja, é um processo desse que você consegue trazer um equilíbrio financeiro no ano para o escritório de vocês.
Mas aonde começa isso? Na calma no atendimento, verificando friamente, com muita cautela, todos os fatos, com a primazia da realidade, anotando tudo. E essas anotações do início são as anotações que serão reproduzidas na audiência de instrução. É por isso que eu falo para os meus alunos: a audiência de instrução se inicia no atendimento ao cliente. Por isso, com todo respeito, mas eu acredito que os profissionais que têm que falar muito de audiência são os advogados, porque os advogados eles vão preparar o profissional antes de entrar na sala de audiência, porque a audiência não se inicia quando se apregou, porque quando se apregou, eu vou demonstrar para vocês na nossa última aula, vocês têm alguns pontos específicos que vocês vão fazer audiência com segurança depois dessas aulas e vocês vão ver isso. Então, o que eu quero compartilhar aqui com vocês para a gente finalizar? A nossa aula 1 hoje foi de atendimento ao cliente, disponibilização da ficha de atendimento, identificação de teses rentáveis. Amanhã eu vou demonstrar para vocês como vocês estruturam uma inicial, uma defesa de forma técnica e eficiente, porque eu demonstrei os dados para vocês do TST, que muitos processos não chegam no TST, porque às vezes a pessoa não está pré-questionando a matéria. E esse pré-questionamento eu vou demonstrar para vocês de uma forma muito simples, pessoal, muito simples. Não precisa ficar floreando muito, é direto ao ponto. É aquilo que eu coloco aqui no meu escritório que eu vou compartilhar com vocês. E eu vou apresentar isso. E já vou iniciar amanhã a preparação para a audiência. Eu vou demonstrar para vocês o comportamento da pessoa de forma física, o que vocês precisam identificar olhando para a outra parte, o que ela está mexendo na mão, se ela está olhando para os lados. Eu vou demonstrar para vocês aquilo que não tem no livro, aquilo que quando eu vou para uma audiência eu observo, o comportamento do corpo da pessoa e o que eu preciso ter de anotações para ir para a audiência. Tudo isso será apresentado amanhã para vocês. E na nossa última aula, eu vou demonstrar para vocês como otimizar o tempo, que o tempo é muito valioso. Como eu, Felipe, preparo com inteligência artificial a minha preparação para ir para a audiência. Como eu faço perguntas, como eu faço quesitos para as perícias, como eu me preparo com a inteligência artificial. E para fechar, o que eu vou demonstrar? Como eu, Felipe, me manifesto de forma oral nas audiências. Vou demonstrar. Se você chegar lá e não tem defesa escrita, se o cliente contratou na urgência, como você faz uma defesa oral, como você faz uma réplica de forma oral e como você faz as razões finais de forma oral. Essas serão as 3 aulas e a gente vai disponibilizar também inicial e defesa para vocês. E para quem quiser continuar conosco, a gente vai apresentar também para vocês um curso que tem alunos nossos que estão aqui na nossa aula, eles são prova disso. A gente tem aulas práticas de audiência trabalhista. Essas aulas práticas vão ser mais de 35 horas de aulas, com a disponibilização de inicial, defesa, recurso, réplica, quesitos, tudo que a gente aplica aqui no nosso escritório. Além disso, todas as semanas eu faço um encontro ao vivo, online, para tirar dúvidas e debater sobre casos práticos. Sinceramente, pessoal, tudo que eu aplico na minha advocacia eu coloco nesse curso aí que a gente vai apresentar. Mas basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compareçam na aula de amanhã, que vocês vão ver que vai agregar muito na advocacia de vocês. Pessoal colocando aí, sou teórico especialista, mas esta aula é profundamente especial e prática, inspirador. Ô, Carlos, obrigado, meu amigo. Agradeço de coração as palavras. A Sônia, obrigado por maravilhosa aula. Ana Flávia, obrigado por essa aula. Professor, eu que agradeço. Débora, obrigado, professor. Rayane, aula muito produtiva, obrigado. Rita, obrigado. Ana, voltarei sim. Ô, volta mesmo, hein? Volta mesmo, pessoal. Não vai deixar com saudade aqui, não, hein? Quero ver todo mundo amanhã aqui, hein? Felipe, aula sensacional, sensacional, objetivo e prático. Obrigado, meu amigo. Sabrina, excelente aula. Essas aulas ficarão gravadas? Alguns dias estarei trabalhando fora. Não sei se consigo entrar exatamente às 20. A aula de hoje vai ficar gravada sim. Vou verificar, as 3 aulas ficam gravadas, né? As 3 aulas ficarão gravadas sim. Vai ter um tempo disponível que, que elas vão ficar gravadas, mas vão sim, tá, Sabrina? Então pode ficar tranquilo que a gente disponibiliza a gravação também.
Davi, obrigado, professor. Débora, amanhã estamos de volta. Aguardem. Ricardo, obrigado, professor. Bom descanso. Bom descanso para você também. Vera, até amanhã. Rita, com certeza. Ana, boa noite. Boa noite, minha amiga. Ricardo, excelente aula. Obrigado, meu amigo. Leonara, obrigado. Edilane, informações valiosas. Pô, pessoal, fico feliz. Fico feliz aí por terem gostado. Aguardo todos vocês amanhã, que com certeza amanhã é dia de muito conteúdo prático para nós. Pessoal, excelente noite para vocês. Ótimo descanso. Espero ter contribuído aí com a noite de vocês. E para quem está assistindo depois, qualquer questão que queira saber de nós aí, é só mandar mensagem que estamos à disposição. Pessoal, ótima noite. Vão com Deus. Até amanhã.